O técnico Felipe Luiz inicia a semana de treinos no Flamengo com uma dor de cabeça gigantesca, um problemaço para ele resolver. Gerson, capitão do Flamengo, não deve iniciar a partida contra o Fluminense na quinta-feira. Isso porque vai ser escalado pelo técnico Dorival Júnior amanhã contra o Peru, duelo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 em Brasília. Com o camisa 8 do Flamengo atuando na terça-feira, fica muito difícil, eu diria que praticamente impossível, de colocá-lo de início contra o Tricolor. E aí, quais são as opções que o Felipe vai ter? Quem que ele pode colocar no lugar do Coringa? Que tipo de impactos técnicos e táticos essas mudanças podem gerar no time? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, eu peço para você deixar o like no vídeo, não se esqueça do joinha, que é muito importante aqui para o engajamento desse vídeo, para o engajamento do canal de uma forma geral. E também faça o pedido da inscrição, se inscreva no canal, estamos chegando aí aos 18 mil, estamos rumo aos 20 mil até o final de 2024, então chega junto na inscrição. E também quero deixar aqui o recado para vocês da CMA. A comunidade Mestres da Análise está em promoção. Você pode trabalhar no meio do futebol virando um membro da comunidade Mestres da Análise pagando apenas R$ 49,00 por mês. Você vai entrar numa plataforma que pode te capacitar para entrar no mercado do trabalho do futebol. Tem conteúdos na CMA, eu diria que infinitos. Você tem ali pelo menos 10 cursos, você tem lives, análises de jogadores, de times. Você tem muito conteúdo para aprender sobre análise de desempenho. Virando membro da CMA, você pode se capacitar para trabalhar em qualquer área do futebol. E além da plataforma com todos os conteúdos, você também vai ingressar num grupo de WhatsApp com profissionais do futebol. Você vai fazer um network ali muito legal. Eu sou membro da CMA, então eu recomendo que você vire também, porque vale muito a pena. Se você pensa em trabalhar com futebol, virar membro da CMA é uma grande opção, especialmente se a gente for pensar em termos de custo-benefício. Só R$ 49,00 por mês é um investimento muito legal, que vale muito a pena. Vamos seguir então para o conteúdo e vamos falar sobre essas possibilidades de mudança do Flamengo sem o Gerson. A gente sabe que falar da capacidade técnica do Gerson e da importância desse jogador para o time do Flamengo é chover no molhado. Ele talvez seja o principal atleta do time, especialmente depois que o Pedro se lesionou. Tá jogando muita bola, gera muito jogo, trabalha da direita para dentro, vem se associar, vem criar jogadas e realmente faz uma temporada impressionante. Então a perda é gigantesca. O Felipe vai ter que quebrar a cabeça. A gente vai agora então para o campinho para tentar entender quais são as mudanças que o Felipe pode fazer de troca de peças, quem são os caras que ele pode colocar ali no lugar do Gerson e que tipo de impacto que isso vai gerar taticamente, em termos de dinâmicas e até de características de jogador, para poder ali impactar até na relação com o próprio Wesley, lateral direito, que atua por aquele setor do campo. Então, vamos agora para o campinho. A gente está vendo aí na tela a escalação ideal do Flamengo, o time que o Felipe entende como titular. Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. O Flamengo também não deve ter Pulgar e talvez Dela Cruz ou Arrascaeta. Falaremos um pouquinho mais sobre isso amanhã. Hoje o foco é no Gerson. O Gerson realmente tem muita chance de ser titular nessa partida de amanhã contra o Peru, até porque o Paquetá está suspenso, então eles disputam posição. Então o Flamengo não terá o seu capitão de início, pelo menos não como titular, contra o Fluminense na quinta-feira, duelo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quais são as opções que o Felipe tem? Uma delas é o Plata. O Plata entraria por esse lado direito, como esse ponta. O Flamengo teria aí dois pontas de mais força, dois pontas de drible, dois pontas de 1 para 1, de tapa longo, de ganhar a profundidade. O Gerson é um ponta que é um ponta meia, um falso ponta aí, entre aspas. Ele vem trabalhar por dentro para se associar com esses jogadores de meio do campo aqui, para trabalhar mais curto, para vir para o corredor central. O Plata vai trazer a bola para dentro para finalizar? Sim, ele é um canhoto, ele também se sente confortável com esse tipo de situação, mas ele usa muito também 1 para 1 para profundidade, terminando esse 1 para 1 para a linha de fundo para cruzar de direita, tem um bom uso da perna direita. Então é uma dinâmica diferente, e aí a dinâmica com o Wesley também muda, né? O Plata não gosta tanto de trabalhar por dentro quanto o Gerson trabalha, não tem tanta facilidade de trabalhar ali curto, nesse setor que eu estou destacando aí, que o Gerson trabalha muito. Então, daria até para a gente pensar numa mudança, muitas vezes, de posicionamento do Plata com Wesley, o que também não é ruim,
Afinal de contas, o Wesley faz bem esse movimento de ultrapassar por dentro e de gerar essa ultrapassagem para dentro da área para fazer o cruzamento para trás, em que ele não precisa fazer um cruzamento com mais força. Vocês sabem que eu sempre falo sobre isso aqui no canal, sobre essa dificuldade que o Wesley tem de cruzar de longe. Então é interessante ter o Wesley um pouquinho por dentro, sim, para receber esse passe já dentro da área, como a gente viu no gol do Ayrton Lucas contra o Bahia, que ele recebe a bola já dentro da área, faz o passo para trás, o Bruno Henrique finaliza, e aí o goleiro Marcos Felipe rebate e o Ayrton Lucas faz o gol. Então dá para a gente entender essa dinâmica aqui como uma dinâmica interessante. Só que o Plata pode ser que enfrente, inclusive, De La Cruz e Arrascaeta, ou De La Cruz ou Arrascaeta, contra o Uruguai, na terça-feira. Jogo Equador e Uruguai às 8h30 da noite. Então, pode ser que o Plata também não tenha condições de jogo. E aí, o Felipe Luiz tem a possibilidade de escalar o Michael. Também um ponta-ponta, um ponta de ofício, um ponta que vai trabalhar o jogo de profundidade, de 1 para 1, mas aí diferente do Plata. Ele é destro. Ele vai trabalhar esse jogo mais para profundidade ainda do que o Plata. Ele é um jogador que vai usar muito esse jogo de levar essa bola para a linha de fundo para cruzar, para quem estiver chegando, chapando ali essa bola, ou até no segundo pau, para o Bruno Henrique entrar cabeceando. Então, é uma dinâmica também diferente da do Gerson e da do Plata. O Michael tem entrado bem, é um jogador de muita qualidade, que a torcida gosta, que se identifica muito com a torcida, e pode ser uma opção. Ele vai trabalhar um pouquinho melhor do que o Plata por dentro. Ele tem mais capacidade desse drible curto, desse jogo mais associativo. Ele se dá melhor em espaço de habilidade do que o Plata. Então, ele pode trazer também o jogo aqui para dentro e gerar dinâmicas desse jogo interior com o Gabi, com o De La Cruz, com quem estiver em campo, ali nesse meio campo. E ele vai trazer um jogo curto, interior, de habilidade melhor do que o Plata nessa zona do campo aí que eu estou destacando. Mas ele também pode aparecer lá com o pé na linha, lá em amplitude, para ganhar um 1 para 1, para o lado direito, para a perna boa, para a profundidade e cruzar essa bola na área. E aí a gente vai ter de novo o Wesley trabalhando por dentro, num setor, como eu já falei, que ele também trabalha muito bem. E tem também a possibilidade do Felipe escalar o Matheus Gonçalves, que ainda não jogou muito bem com o Felipe, não entrou tão bem no jogo contra o Corinthians, mas que tinha jogado muito bem na partida contra o Grêmio, ainda com o Tite. Ele é um jogador muito talentoso, canhoto também de pé trocado, e aqui a gente está falando de um atleta que pode reproduzir melhor o que o Gerson faz, porque é um cara que vai trabalhar como um ponta desse lado direito do campo, mas é, assim como o Gerson, um meia também, um cara que vai trabalhar melhor nesse jogo associativo, nesse jogo por dentro. Ele tem mais drible, ele tem mais arraste do que o Gerson em velocidade, né? O Gerson é um grande driblador também, mas o Matheus arrasta melhor em velocidade. Então ele vai vir se associar muito por dentro para tentar tabelar e gerar finalização. Ele tem 1 para 1 também, a gente viu o gol que ele fez contra o Grêmio, em que ele entra na área, balança e faz o gol. Então ele pode trabalhar tanto aqui mais por dentro nesse meio espaço, assim como faz o Gerson, com bastante desenvoltura, para associar bastante aqui nessa região do campo, mas também pode ser um cara que vai trocar com o Wesley e vai gerar esse jogo por fora. Na minha opinião, é o cara que vai fazer isso melhor. Essas duas funções com mais desenvoltura, que vai gerar dinâmica mais interessante. Até porque, quando o Wesley estiver aqui por dentro e ele estiver com o pé na linha aqui em amplitude, ele é o cara mais capaz de acionar o Wesley na profundidade, de achar esse passe para o Wesley quando ele for ultrapassar. Mais do que o Gonçalo Plata, mais do que o Michael também. Então, potencializaria mais ainda o lateral direito do Flamengo, que tem sido muito importante nessa entrada de último terço, que pode ser um cara muito efetivo e que o Felipe aposta muito nesse tipo de jogada, que ele vai ultrapassar por dentro, ele vai achar esse passo para trás e vai pegar os companheiros entrando na área, finalizando. Então, o Matheus Gonçalves é o cara que pode melhor botar o Wesley no jogo. Então, para mim, seria o cara que funcionaria melhor. Agora, é um jovem, é um garoto, pode ser que o Felipe não queira colocá-lo até por isso. Vamos entender o que o Felipe vai fazer. E você aí que está me assistindo, o que você faria? Comenta aqui, quero ler vocês. Vocês já viram que eu falei que a ideia do Matheus Gonçalves me agrada, mas eu também acho muito bacana a possibilidade de ter o Michael, assim como sou simpático com a ideia do Plata também. Futebol é cobertor curto. Cada um desses jogadores vai oferecer situações positivas e nem tão positivas assim para o Felipe. É uma questão do Felipe entender o que é melhor para o coletivo, para potencializar aquele lado direito ali. Como eu já falei, volto a dizer, amanhã falaremos um pouquinho mais sobre essa ideia de um meio-campo diferente, porque o Flamengo não deve ter Pulgar e não deve ter ou De La Cruz ou Arrascaeta. Um dos dois não deve jogar, porque deve começar a partida do Uruguai contra o Equador às 8h30 da noite, amanhã também. Não se esquece de deixar o like, se inscreve no canal e aproveita a promoção para você entrar na CMA e trabalhar com futebol, só R$ 49,00 por mês. Vale muito a pena. Te espero lá no grupo do WhatsApp para a gente trocar ideia lá, no grupo da CMA, para a gente fazer esse network e interagir lá também. Fechado? Então é isso, até o próximo vídeo. Um abração e eu fui.